A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós iniciamos hoje o estudo nos livros de Reis, livros 1 e 2 de Reis. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Reis, primeira e segunda Reis, tradicionalmente foi escrito pelo profeta Jeremias, mas existem alguns estudiosos que não aceitam isso. De qualquer forma, nós não temos esta certeza absoluta de que foi ele, mas a probabilidade maior é que tenha sido realmente Jeremias quem tenha escrito. Ele faz parte dos profetas anteriores na Bíblia hebraica, que vai do livro de Josué até o livro de Reis. Para nós, seriam históricos. Para eles, na divisão, ele faz parte dos chamados profetas anteriores. Alguns acham que não houve apenas um redator do livro de Reis, mas existem duas redações ou até mesmo três redações. Como assim? Então, alguns imaginam que tenha sido Jeremias e que houve uma redação no reinado de Ezequiel e depois uma outra redação após o exílio acontecer. Então, ele foi feito em duas fases. Alguns acham que ele tenha sido escrito em três fases. No começo do exílio, depois um acréscimo, uma reinterpretação sobre os chamados lugares altos e, finalmente, uma terceira, quando se incrementam aqui as palavras dos profetas. De qualquer maneira, a maioria fala em que Jeremias tenha sido o autor único do livro. A data também é outra questão que é bastante discutida. Pelo que está escrito ali, não pode ser uma data muito antes de 562 a.C. Por quê? Porque nesta data aconteceu a libertação do rei Jeoaquim do cativeiro babilônico, ou seja, ele estava cativo e ele é libertado deste cativeiro e passa a fazer parte da corte babilônica. E isso é contado no livro. Significa dizer, então, que ele não foi muito antes disso, porque ele já conta a história de Jeoaquim. A maioria acha que ele tenha sido escrito em 550 a.C. De toda forma, deve ter sido escrito entre 587 a 538 a.C. Nós também não temos certeza histórica disso e, portanto, a gente fica com estas hipóteses de quando este livro foi escrito. O livro de Primeira e Segunda Reis tem um valor bastante grande. Aqui nós elencamos para o amado 7 destas razões pelas quais os livros são importantes. Em primeiro lugar, ele trata dos últimos dias da monarquia. Ele fala sobre Davi, inclusive a sua morte, até o final da monarquia, já incluindo a divisão dos reinos de Judá e de Israel, aquela ruptura, e os cativeiros assírio para o reino do norte e babilônico para o reino do sul. Ele trata também do controle de Deus sobre a história. Deus controla a história e nós vamos observar isso durante todo o livro, Primeiro e Segunda Reis. Aqui é colocado também, em terceiro lugar, que Davi é sempre o padrão de julgamento dos reis.
Davi era o homem segundo o coração de Deus, e todos os reis que vieram depois foram comparados a Davi, para ser bom, para ser ruim, para ser em conformidade com o coração de Deus. E Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, é o padrão para o exemplo, para o rei pecador. Então nós temos de um lado Davi como rei bom e do outro lado Jeroboão como rei pecador. Em quarto lugar, nós temos a advertência quanto ao juízo de Deus que é trazido, que é dado sobre os pecadores. Os pecadores não ficarão impunes. Eles receberão uma retribuição, eles receberão um julgamento com base no seu comportamento, com base nos seus pecados. Uma outra questão que se fala durante todo o livro é exatamente o encorajamento que se dá àqueles que, a despeito das suas circunstâncias, a despeito do seu meio, a despeito da sua família, a despeito de tudo que está acontecendo, do poder pecador que às vezes se estabelece, o encorajamento para aqueles que seguem a Deus, aqueles que se comportam em conformidade com os mandamentos do Senhor, com a lei do Senhor. Também é aqui um outro ponto importante, um lembrete de que o amor e a graça de Deus estarão presentes em nossa vida todos os dias e para todos aqueles que estão em respeito e em caminho de Deus. Um comentário religioso é o resumo de 1ª e 2ª Reis. Ele está comentando 400 anos de história em relação à religião que se aplicava, que acontecia tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Os temas são 10. Teologicamente, nós vamos ver 10 importantes temas sendo tratados nos livros 1ª e 2ª Reis. A avaliação da espiritualidade dos reis. Os reis deveriam andar nos caminhos de Deus. O que é andar nos caminhos de Deus? É um comportamento. É guardar preceitos, estatutos, mandamentos, os juízos e testemunhos da lei. E este comportamento, este andar em conformidade, levava à prosperidade. Também é mencionado aqui que as divisões entre as pessoas, as hostilidades entre os reinos e entre as pessoas, formavam um empecilho, um obstáculo, um impedimento à execução dos propósitos de Deus, tanto na vida deles quanto na nossa vida. Então, divisão, hostilidade, briga, guerra, impede que os propósitos de Deus se façam, que os propósitos de Deus se realizem. Uma outra coisa que nós não devemos esquecer, Deus aparece aqui como um avaliador, como um juiz. Ele julga o caráter dos homens. O nosso caráter é julgado pelo melhor juiz que existe, que é Deus. Deus não vê só o nosso comportamento externo, mas ele vê o caráter, aquilo que está por dentro, aquilo que está diante do seu trono em relação ao nosso coração, ao nosso pensamento e à nossa disposição diante dele. Todos os homens são responsáveis diante de Deus. Você não pode dizer, mas o rei fazia assim. Não. O rei fazia assim, então ele vai se haver, ele vai responder diante de Deus. O importante é como você se comporta. Porque nós temos inúmeros exemplos aqui de pessoas que
iam frontalmente contra os reis idólatras. E eles denunciavam isso, e eles faziam a sua missão, a sua parte em denúncia. E eles se comportavam em conformidade. Então, a responsabilidade não é jogada nas costas do meu líder, às costas do rei, às costas do governador, às costas disso. Não, a responsabilidade está diante de nós, ela está nos nossos ombros e nós temos que andar de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso andar no caminho de Deus. Outra coisa interessante que você deve lembrar aqui: Deus é um juiz severo? Sim, ele é um juiz severo porque ele fala em vários pontos antes disso. Sede santos, porque eu sou santo. Entretanto, mesmo no julgamento, ele nunca abandonou o seu povo. Mesmo quando nós somos julgados, quando nós recebemos a retribuição do nosso andar errado, nós não somos abandonados. Deus não se afasta muito, ele está ao alcance do arrependimento, ele está ao alcance da nossa oração, do nosso clamor por restauração. E assim nós vemos que o final desses dois povos, Reino do Norte e Reino do Sul, foi o cativeiro, na Síria e na Babilônia. Mas o povo foi restaurado e ele voltou a Jerusalém. Um outro ponto importante aqui é o Deus na história. Deus não é um ser, uma pessoa que nos deixa longe. Não, muito pelo contrário. Deus está na história e ele vai ser o autor de tudo que acontece. Ele é o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Ele é único, verdadeiro, incomparável. Ele é vivo, transcendente, onipresente e presente com o povo. E é por isso que ele deve ser adorado, ele deve ser louvado. E quando ele ordena, porque a história está nas suas mãos, ele move reinos, ele move poderes, ele move exércitos e nações poderosas como ele quer e na medida em que ele determina. E quando ele ordena, ele exige confiança e ele exige obediência, porque nós podemos estar certos de que ele está trabalhando a nosso favor enquanto nós estivermos andando em seu caminho e conforme as suas diretrizes. Ele controla toda a história. Ele move, ele levanta reinos, reis poderosos, e ele derruba reinos e reis poderosos. Ele é aquele que ouve, é aquele que controla a oração, é aquele que concede liberdade, é aquele que concede vitória, perdão, é aquele que concede sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, é aquele que concede do seu espírito para nós. Deus, ele está também no julgamento. E o julgamento, nós vimos aqui, foi despertado por um comportamento humano. Ele foi despertado pela idolatria, ele foi despertado pelo pecado. Mas os homens não estavam ignorantes do que era isso. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham os ensinamentos. Então, ninguém podia dizer, mas eu não sabia que era assim. Mas eu não sabia que a regra era dita desta forma. Nunca. Foram várias as alianças, foram várias as renovações de pacto do povo com Deus.
Então ninguém pode dizer, poxa, eu fui julgado injustamente porque eu não sabia como deveria fazer e proceder. Nunca. Você sabe porque a lei estava ali, porque os profetas estavam ali, porque o Senhor tinha dado todas as instruções. A lei deveria prevalecer sobre todo padrão, sobre todo costume, sobre todo poder por reis, governantes e poderosos. Isto deveria estar submisso à regra, à lei do Senhor. E todos estes poderosos foram julgados pela lei que prevalecia. O fracasso em cumprir a lei é que resultou num julgamento. Um julgamento que foi retributivo, mas também foi educativo, porque ele serve para entender que aquilo que nós fizemos de errado resulta numa quebra de pacto. Nós sabíamos a lei e nós, mesmo assim, fizemos contrários. Portanto, nós teremos o nosso julgamento e nós teremos a nossa retribuição. O resultado disso tudo lá para a tribo do norte, Israel, e para a tribo do sul, Judá, foi a separação do povo de Deus da sua terra. Eles foram levados para o exílio. Eles foram separados da presença de Deus. Deus os entregou nas mãos de outros povos. E também foi uma separação das bênçãos de Deus. Porque a condição para a terra, posteridade, presença, bênção, era a obediência, única e exclusivamente. Quando isto foi quebrado, então o povo foi separado. Deus é também o libertador. O julgamento não é o final. O julgamento não é o final. Por quê? Porque existe esperança de restauração. Deus se coloca à disposição para um arrependimento sincero e profundo. Então, existe esperança? Sim, existe esperança. As palavras dos profetas foram nesse sentido. As palavras da lei do Pentateuco estão nesse sentido. O efeito da quebra da aliança é o juízo, sim, mas é também a esperança de restauração daquele que é obediente, daquele que se arrepende completamente, daquele que se afasta do pecado. Deus tem como uma das grandes características do seu caráter a misericórdia, a graça, o amor. E isso faz com que este remanescente fiel seja resgatado, seja recuperado, seja restaurado. Ele também não se esquece da promessa que fez a Davi. E essa promessa veio até os dias de Jesus, porque nele, Jesus, foi estabelecido o trono e a dinastia eterna que havia sido prometida para Davi. Portanto, nós temos até hoje esta libertação dada pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus àqueles que se dispõem a seguir os seus mandamentos, os seus caminhos. A promessa de Deus a Davi era uma promessa de dinastia, era uma promessa de que não haveria falta de um rei, um trono. Isto significa que haveria de ser estabelecido um reino eterno de Deus através do seu Filho Jesus na terra. Jesus, descendente de Davi, portanto, promessa cumprida. Jamais haveria de faltar sucessor, jamais haveria de faltar luz, lâmpada, mostrando o caminho, uma lâmpada eternamente acesa
em favor de Davi, que veio na pessoa de Jesus. Mas esta promessa estava condicionada. Existe uma condição para nós recebermos promessa, meu amado. A condição é a fidelidade, é a aliança que foi estabelecida em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Davi e depois em Jesus. Deus estabelece Davi como um padrão, um rei ideal, um símbolo do favor e da aceitação divina. E o seu remanescente, o povo remanescente, ele tinha garantido para si um remanescente, um rei na linhagem de Davi, que foi e que é o Messias Jesus Cristo. Existem aqui a menção de inúmeros profetas. Nós vamos, durante as explicações, nós vamos separar alguns profetas e vamos falar à parte, como Elias e Eliseu. Né? São inúmeros profetas. Natã é conhecido, Elias, Eliseu, Isaías, de quem nós já falamos, Hilda, Jeremias, de quem nós já falamos, Aías, Semaías, Micaías, Jonas, que não é o profeta Jonas, do qual nós já falamos, mas outros profetas. Também serão mencionados aqui e nós faremos um estudo à parte de Elias e Eliseu, como nós fizemos de Isaías e Jeremias, apesar de que Elias e Eliseu não constituíram um livro à parte, mas tem material suficiente para aulas à parte. Esses profetas proclamavam a palavra do Senhor, proclamavam as advertências, portanto, ninguém era desavisado. Falavam do julgamento, falavam de conselhos políticos, falavam de arrependimento, falavam da possibilidade, então, de um julgamento e de uma restauração através da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Então, este remanescente fiel, né, a ele é prometido libertação, vitória, cura, com base em quê? Com base no arrependimento. Finalmente, meu amado, nestes livros nós vamos também tratar do templo construído por Salomão. Este templo significou a centralidade, a centralização de um processo de adoração. Era um lugar de peregrinação, era um santuário perpétuo, onde a presença de Deus estava e deveria estar. Nós já fizemos um vídeo falando da destruição do templo. E aqui nós vamos falar novamente deste templo, da sua construção e de alguns detalhes. Amém, amados? Vamos lá para o próximo vídeo. Bons estudos!